Peguem o caderninho, porque hoje tem muita coisa para vocês anotarem. Olá, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou ensinar vocabulário relacionado ao coronavírus. Exatamente, acho que é uma obrigação minha de ensinar esse vocabulário para vocês neste momento que todos estão discutindo o assunto e nós precisamos estar bem conscientes e cientes de tudo que lemos e tudo que ouvimos. Bom, então eu não vou entrar em nenhuma discussão, o objetivo é apenas ensinar o vocabulário relacionado a este tema e que também vai ajudar para outras doenças. Então vamos lá, nós temos a palavra, o coronavírus, então é esta pronúncia, coronavírus, ou Covid, que é essa nossa pronúncia, Covid-19, 19, escreve, 19, mas nós falamos 19, com som de I. E aí temos uma que está sendo muito utilizada, que é pandemia, pandemia. E pandemia da doença. As pessoas estão utilizando muitas máscaras, muitas máscaras de proteção. Então, normalmente nós falamos somente máscara, mas pode acrescentar também de proteção. Outra palavra muito usada é o álcool em gel. As pessoas estão utilizando muito álcool em gel nas mãos. Então, vamos ver, álcool. Então, é tudo com som de U, Então, álcool, Como se fosse U. Álcool, porque lembrando que o L, quando ele está sozinho, sem uma vogal depois, ele tem este som de U. Então, álcool em M também, nós não fechamos a boca, O M, quando ele está sozinho, ele tem som de N. Então, em gel, gel, Então, L sozinho vai ficar som de U. Então, álcool em gel. Álcool em gel, tá? Tudo isso para evitar a contaminação. Contaminação. Olha o nasal bem forte aqui. Contaminação. As pessoas também estão comprando muito lenço de papel. Lenço, com C cedilha, de papel. Mais uma vez, o L sozinho no final com som de U. Lenço de papel. Lenço de papel. E as pessoas não devem entrar em pânico. As pessoas não devem entrar em pânico. Acento circunflexo no A para indicar que esta vogal ficou fechada e aonde é a sílaba mais forte. Então, pânico. E todos estão entrando em quarentena, do número 40, Então, quarentena. Todos estão em quarentena. E o número de pessoas infectadas crescem dia após dia, ou diariamente, dia a dia. O número de pessoas infectadas crescem dia após dia, diariamente, dia a dia. E vejamos esta pronúncia então, infectadas, infectadas. Nós quando temos essas consoantes que deveriam ser mudas, nós pronunciamos elas estão sozinhas, mas nós sempre pronunciamos elas, tá bom? As pessoas apresentam infecção respiratória, infecção, infecção respiratória. Então, mais uma vez um C sozinho que é pronunciado. E outra palavra muito importante é a pneumonia. Pneumonia, esta doença, Pneumonia, P mudo, mas nós vamos pronunciar. Então, pneumonia, 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 tá bom? Pneumonia. Quais são os sintomas dos pacientes? Quais são os sintomas? As pessoas têm tosse, tosse, do verbo tossir, E o substantivo é tosse. Então, tossir e tosse. Eu estou tossindo muito. Ela tosse toda noite.
então é o verbo tossir. E também as pessoas espirram, achim, achim. Então, espirram, né? Do verbo espirrar. E o substantivo é espirro, espirro. Ela deu um grande espirro, tá? Muitas pessoas apresentam coriza, coriza, que é o nariz escorrendo. Então, nariz escorrendo é coriza. Não temos um verbo, né? Para isso, vamos falar nariz escorrendo. Muitas pessoas também apresentam febre. Muitas pessoas têm febre. Eu posso dizer eu tenho febre ou eu tive febre. Então, febre, febre. Algumas pessoas vão apresentar dor de garganta. Dor de garganta. Dor pode ser usado para tudo, né? Estou com dor no braço, dor de cabeça, dor no peito, né? Estou com dor no peito. Esta região vamos chamar de peito. Então, estou com dor no peito. Homens e mulheres vão falar para o médico: estou com dor no peito. E o verbo é doer, né? Então, eu falo: ai, dói muito. Meu peito dói muito, né? Então, do verbo doer. Doeu ontem à noite. Doeu ontem à noite. Ou ele está sentindo muita dor. Aí tudo bem, vamos usar o substantivo, né? Ele está sentindo muita dor. As pessoas também sentem dificuldade de respirar, dificuldade, lembrando o som aqui do D, né? Com I, que nós falamos de, e D com E, que nós falamos também de. Então, dificuldade. Isso quando eles estão sozinhos, né? Então, de e de. Quando eles estão sozinhos, sem um M e sem um N depois, o som, em uma boa parte das regiões aqui do Brasil, será de. Então, dificuldade de respirar ou dificuldade de respirar. Tanto faz, as duas maneiras estão corretas de pronúncia. E as pessoas apresentam também congestão nasal. Congestão nasal, que é o nariz entupido, né? Quando nós não conseguimos respirar, então temos uma congestão nasal, né? Podemos falar o nariz entupido, mas é a congestão, óleo nasal, né? Congestão nasal, congestão nasal. Qual é o tratamento? As pessoas vão tomar remédios. Tomar remédios. Atenção a esta palavra, nós não utilizamos medicina, nós utilizamos remédios. Tudo bem? Medicina para nós é a faculdade que a pessoa faz, o nome do curso, para se tornar médico. Então, ele faz faculdade de medicina, ele está fazendo medicina. Tá? Mas nós tomamos remédio, tá bom? E os remédios são prescritos pelo médico. Então, prescritos. Esse é difícil, né? Então, prescrito. Porque o médico vai prescrever. O médico vai prescrever os remédios. Ou ele vai receitar. Ele vai te dar uma receita para comprar os remédios, né? Então, ele vai receitar ou ele vai prescrever os remédios para você. E a receita, assim mesmo como nós falamos receita de bolo, né? Vamos fazer uma receita de bolo hoje. Então, é este o nome também, receita. Quais são as recomendações, né? Então, quais são as recomendações de prevenção para prevenir a doença? Prevenir a transmissão. Prevenir a transmissão. Bem, uma delas é cobrir o nariz. Cobrir o nariz quando for espirrar ou quando for cobrir a boca, quando for tossir, né? Então, quando for tossir e quando for espirrar, cobrir. Então, para evitar o contágio da doença, né? Para evitar o contágio do coronavírus, contágio do coronavírus,
Então, o governo pede que as pessoas fiquem em casa, que trabalhem em casa, que trabalhem home office. Aqui nós vamos utilizar uma palavra inglesa que é muito utilizada aqui, que é trabalhar home office. Não é do mesmo jeito que eles utilizam lá, mas aqui, se trabalhar em casa, para pessoas do setor administrativo, é muito comum falar trabalhar home office. Agora estou trabalhando home office. Então, e para evitar ou prevenir, prevenir a contaminação do coronavírus ou contágio do coronavírus, vamos evitar ir a lugares públicos, evitar de ir em lugares lotados, quando estão muito cheios de gente, nós falamos lotados. Vamos evitar multidões. Multidões seria o quê? Um show, por exemplo, um concerto de música. Então, aquilo é uma multidão de pessoas, né? Então, vamos evitar multidões, vamos evitar aglomerações. O prefeito da cidade, ele cancelou todas as feiras para evitar aglomerações. Então, aglomerações também é quando tem muitas pessoas juntas. Não chega a ser uma multidão, que multidão seria muito maior, como um carnaval, mas aglomeração também é uma feira de rua, algum evento assim que tem muitas pessoas juntas. As aulas nas escolas também foram suspensas. As aulas foram suspensas, ou seja, ninguém mais vai ter aula durante o próximo mês, ou por tempo indeterminado, Ninguém sabe ainda ao certo, mas por tempo indeterminado as aulas estão suspensas. Nós temos que evitar o toque nas pessoas, Então, do verbo tocar, Então, nós não podemos tocar mais nas pessoas, temos que evitar esse contato. Difícil para nós brasileiros, então não vamos mais beijar, abraçar as pessoas, da rua, enfim, parentes e amigos que chegam na nossa casa. Então nós vamos evitar e não fazer mais isso durante um período. E nem aperto de mãos. Também não pode apertar as mãos. Então, de apertar, apertar as mãos. Temos que sempre lavar as mãos, Mas isso, na verdade, tem que ser sempre, Independente de ter ou não ter coronavírus, eu acho que essa é uma recomendação eterna que todos têm que levar para a vida, porque sempre que chegamos da rua, em nossa casa, devemos lavar as mãos. Sempre que chegamos no trabalho, porque estávamos na rua, devemos lavar as mãos. Então, esse é um hábito, Um hábito de higiene que tem que ser sempre, independente do coronavírus, porque isso evita qualquer contaminação por vírus. E nós devemos sempre nos resguardar. Resguardar significa nos prevenir, ficar em casa, Evitar sair. Então, vamos nos resguardar, que é quando você fica em casa. É um verbo pronominal, então eu vou me resguardar, nós estamos nos resguardando. Então é isso, quando você evita, às vezes, de falar alguma coisa, então você fala, não, nós estamos nos resguardando, por enquanto estamos nos resguardando, que é para evitar alguma situação pior. E, por exemplo, quando a mulher ganha bebê, nós falamos que ela está de resguardo, Porque a mulher também costuma, quando ganha bebê, ficar 40 dias também dentro de casa. Então, ela está de resguardo. Outro verbo que está sendo muito usado é o estocar, Estocar. As pessoas estão comprando muitas coisas no supermercado para estocar em casa, para ter estoque. Então, o substantivo estoque, E estoque de comida não perecível, Comida que não estraga, é comida não perecível, comida que não estraga, como arroz, feijão,
muito usado aqui no Brasil, grãos de maneira geral, farinhas. Mas, infelizmente, isso gera filas. As pessoas estão fazendo filas nos supermercados. Então, fazer fila, né? Um atrás do outro, fazer fila. E, infelizmente, estão se aglomerando nos supermercados e estão fazendo fila, ou seja, estão ficando muito próximos uns dos outros. Espero de coração que você esteja em paz, que isso passe logo, que eu tenho certeza que vai passar, que todos vão ficar bem. Não precisamos ter pânico, precisamos muito manter a calma, que tudo vai passar no seu devido tempo e que você aproveite este momento, então, para estudar um pouco mais, para fazer reflexões sobre a sua vida, fazer um bom planejamento, para estar com os membros da sua família e aproveitar de alguma forma esse momento que estamos passando. Espero que todos fiquem bem na sua família, com você e no seu país. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo com álcool em gel e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!